E aí, galera do YouTube, tranquilos? Vamos aqui para mais uma videoaula nossa. Essa vai ser a aula que a gente vai abordar o assunto de números primos e números compostos, dando continuidade aí no nosso estudo de aritmética básica, tudo bem? Daqui a pouco, depois dessa aula, na próxima aula sem ser essa, a gente vai dar um salto muito grande, porque a gente vai começar a fazer questões contextualizadas na próxima aula, tudo bem? Por enquanto a gente está só construindo a nossa base. Se a gente tiver uma boa base, uma base forte, quando a gente for fazer coisas mais complicadas, elas de fato não serão complicadas. Por isso que a gente fala com aspas. Tudo bem? Números primos e números compostos. Primeiro a gente tem que definir o que são divisores de um número. Das aulas passadas a gente já viu quando que um número é divisível por outro número e viu alguns critérios de divisibilidade. Por exemplo, divisibilidade por 2 é quando o número é par, divisibilidade por 3 é quando você soma os algarismos e se o resultado dessa soma for divisível por 3, então o número original é divisível por 3. Então a gente tem esses critérios. Agora, vendo o conjunto de todos os divisores de um número, ele é dado da seguinte forma: seja A pertencente ao conjunto dos números inteiros, ou seja, A é um número que a gente conhece lá, positivo ou negativo. Tudo bem? Mas não é um número quebrado. Definimos D de A, ou seja, a gente vai usar essa notação aqui, D de A, aqui faltou 2 pontos, perdão, tem diferença, é mais uma questão de formalismo matemático. Mas definimos D de A como sendo o conjunto do x pertencente ao conjunto dos números inteiros, ou seja, é um conjunto de números inteiros, só que tem uma condição em cima desses números. Qual é a condição? X tem que dividir A, ou seja, que conjunto é esse? É o que está escrito aqui embaixo. É o conjunto dos divisores de A. Tudo bem? Alguns exemplos aqui, por exemplo, D de 9 são todos os divisores de 9. Tem menos 1, se o menos 1 divide, então o 1 também divide. Quando a gente fala divide, é no sentido de que ele faz a divisão e não deixa resto. Tudo bem? Ou seja, esse quer ser um divisor. Então vamos lá, divisores de 9, quem são? Menos 1, 1, menos 3, 3, menos 9 e 9. Se você testar outros, você vê que não acontece. Por exemplo, o 2 não divide 9, logo o menos 2 também não divide, 4 também não, 5 também não, e assim sucessivamente. E esses aqui então são os divisores de 9. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores de 9, ou seja, o 9 tem 6 divisores. Tranquilos? Para economizar espaço, a gente escreve dessa forma. Em vez de escrever menos 1, 1, a gente só escreve mais ou menos 1. Mesma coisa aqui. Em vez de escrever menos 3, 3, a gente escreve mais ou menos 3. E aqui a gente escreve mais ou menos 9. Tudo bem? Vamos para os divisores de 17. Quem são os divisores de 17? A gente começa aqui com esse aqui que é óbvio, né? O mais ou menos 1 divide todo mundo. Já ficou meio claro para vocês aí. Vamos lá. Vamos ver se o 2 divide. O 2 divide? Se você estudou os critérios de divisibilidade, você sabe que o 2 não divide, porque 17 não é um número par. Então o 2 não divide. Vou colocar aqui, ó. 2 não divide. O 3 divide? O 3 dividir, você sabe de cara que não divide, porque ele não está na tabuada do 3. Mas, por exemplo, usando o critério, 1 mais 7 dá 8. 8 não é divisível por 3, logo 17 também não é. O 3 também não dá. Então vamos ver o 4. Se o 2 não é, o 4 também não é. O 5. O 5 não é porque não termina em 5 nem em 0. O 6 não é porque não é por 2 e por 3. O 7 não está na tabuada. 7 não está na tabuada. O 8 também não, porque não é por 2. Assim sucessivamente, você vai testando os números. Quando você chega na metade, por exemplo, a metade seria de 8 para 9, por exemplo, 9 aqui. O 9 você sabe que também não está na tabuada e tem o critério de divisibilidade por 9 também. Se você chegou na metade, então o próximo divisor só pode ser ele mesmo. Porque, por exemplo, se você testa para o 10, ele já passa da metade do número. Se é que vocês conseguem me entender. Tudo bem? Então, por exemplo, o próximo divisor só pode ser ele mesmo. Então vem aqui, mais ou menos, 17. Tudo bem? Esse número especial a gente vai dar um nome para ele daqui a pouco. Mas vocês vão descendo nos próximos capítulos. Vamos chegar lá. Outra definição, múltiplos de um número. Assim a gente definiu os divisores de um número, agora a gente define os múltiplos. Quem são os múltiplos? Seja A pertencente ao conjunto dos
são os divisores de A. Múltiplos de A, que letra que a gente vai usar? Muito óbvio, M de A, tudo bem? M de A é definido como o conjunto dos números inteiros, tal que A divide X. Vocês podem ver aqui ao contrário, né? Aqui era o conjunto dos X, tal que X divide A. Aqui é o conjunto dos X, tal que A divide X. Tudo bem? Se a gente ver nos exemplos, fica mais fácil. Mas como é o nome do conjunto? Conjunto dos múltiplos de A. É o nome que a gente dá para o conjunto. Exemplo, quem são os múltiplos de 2? É um conjunto infinito. Ao contrário do conjunto dos divisores, aqui a gente tem infinitos elementos. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui nos divisores de 17 a gente só tem 4. O menos 1, 1, menos 17 e o 17. Aqui no divisor de 9 a gente tem 6 divisores. Aqui nos múltiplos de 2 a gente tem infinitos. Dos positivos, só dos positivos tem a tabuada toda do 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e assim sucessivamente. E tem os negativos, porque os negativos também são múltiplos. Então, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12 e assim sucessivamente. Tudo bem? Vamos fazer aqui os múltiplos de menos 5, mesma coisa. Se vale para o positivo, vale para o negativo. Então aqui começa com 0, né? Começar à direita. O 0 é múltiplo de todos. Então a gente tem aqui mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 15 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito. Tudo bem? Em seguida eu vou fazer uma transição aí e já volto. Bom, feita a transição aí, vamos aqui falar sobre os números primos, correto? Que é o assunto principal dessa aula. Primeiro vamos definir o que é um número primo. Números primos, tudo bem? Seja P pertencente ao conjunto dos números inteiros, a gente chama de P só por padrão. Se quiser chamar de A, B, se quiser chamar de Clayton, poderia também, tranquilo? Seja P pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que P é diferente de 0 e P é diferente de 1. Ou seja, P não pode ser 0 e P não pode ser 1. Tudo bem? Dizemos que P é um número primo se possui somente, está destacado aqui somente, dois divisores positivos, 1 e P. Ou seja, dado um número inteiro, a gente fala que esse número é primo se ele tem só dois divisores positivos, que é ele mesmo e a unidade. Tudo bem? Se a gente ver aqui, eu coloquei esse D mais aqui para falar que é o conjunto dos divisores de 2, só que eu quero só os positivos, tudo bem? É bem intuitivo. A gente viu aqui que os divisores positivos de 2 é o 1 e o 2. Como é ele mesmo e a unidade, então a gente fala que 2 é um número primo, tudo bem? Mesma coisa a gente fez aqui, lembra que a gente viu os divisores de 17? Era o mais ou menos 1 e o mais ou menos 17? Então os divisores positivos de 17 só é o 1 e o 17, tudo bem? Então logo, esse aqui é primo, ou seja, o 2 é primo, 17 também é primo, vou escrever aqui, tudo bem? Agora o conjunto dos divisores positivos de 9, isso daqui já é o 1, o 3 e o 9. Como tem um elemento a mais, ou seja, para ele ser primo só pode ter dois divisores, ele mesmo e a unidade. Como tem um divisor a mais, então o 9 não é primo. Tudo bem? Isso aí é mais para exemplificar quando que um número é primo e quando que ele não é primo. Aqui a outra definição fala, seja A um número inteiro, tal que A é diferente de 0, A é diferente de 1 e A não é primo. Ou seja, se ele tinha tudo para ser um número primo, mas ele não é primo. Então, como é que a gente chama esse número? A gente fala que ele é um número composto, também aqui. Tudo bem? Se você não é um número primo, então você é um número composto. Do jeito que está a definição aqui, os números negativos também entrariam nessa definição. Tudo bem? Só que por convenção, a gente só considera os números primos os números positivos. Tranquilo? Se você quiser mudar aqui de número inteiro de conjunto dos números inteiros para conjunto dos números naturais, você também pode, tudo bem? Isso aí é uma questão de preferência, de como você quer definir. Mas a partir do momento que você define daquela forma, você tem que trabalhar com aquilo o resto da
vida, ou pelo menos até o resto do seu trabalho. Tudo bem? Aqui tem uma pequena tabela, são os primos entre 0 e 100. Você pode ver uma tabela 5 por 5, então a gente sabe que existem 25 números primos entre 0 e 100. Os números mais famosos assim que eu digo, que a gente mais usa para resolver exercício, são esses primeiros aqui. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29. Quantos que eu quero que você saiba? De preferência, todos. Os que estão aqui no caso, né? Por que não dá para saber todos? Porque existem infinitos números primos. A infinitude do conjunto dos números primos foi provado por Euclides, tudo bem? Lá nos elementos. Euclides é um matemático muito famoso na história da matemática, porque ele não tinha muita coisa para fazer, então ele fez muitos trabalhos matemáticos. Por que a gente trabalha com números primos? Primeiro, números primos resolvem muitas coisas para a gente na resolução de exercícios de matemática básica, mas na aplicação da vida, os números primos a gente trabalha com codificação. Por exemplo, criptografia de cartão de crédito é feito baseado nos números primos, porque a gente não, basicamente, os seres humanos não têm um algoritmo que escreva todos os números primos, tudo bem? Já tentaram fazer diversas vezes, o melhor computador do mundo fica calculando sem parar o próximo número primo, mas não existe um jeito da gente escrever todos os números primos, que nem a gente tem para escrever outros números. Por exemplo, a gente consegue escrever todos os números pares, a gente consegue escrever todos os números ímpares, mas todos os números primos, até hoje, a gente não consegue escrever. O dia que conseguir escrever todos os números primos, vai ser uma dor de cabeça do caramba, porque isso aí pode dar um problema de segurança, né? Com a criptografia dos bancos e tudo mais. Isso aí é só uma curiosidade para vocês, tudo bem? O que a gente usa basicamente dos números primos é esta belezura aqui. Teorema fundamental da aritmética. Teorema já é uma palavra imponente, assim, que fala, nossa, esse resultado é importante. Agora ele chama fundamental da aritmética, e a gente está numa aula de aritmética básica, então você sabe que esse teorema é importante para caramba, tudo bem? Você tem que guardar esse teorema no seu coração. O que o teorema fundamental da aritmética fala? Fala o seguinte: seja A um número natural e A tem que ser maior do que 1, ou seja, quem pode ser A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, A pode ser escrito de forma única, tudo bem? De forma única, como produto de primos, ou seja, todo número natural maior do que 1 pode ser escrito de forma única como o produto de primos, tudo bem? Eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como que a gente usa o teorema fundamental da aritmética. Vocês vêm usando o teorema fundamental da aritmética há muitos anos, mas vocês não davam atenção para a forma única de escrever, tudo bem? Onde que a gente usa? A gente usa, por exemplo, aqui. Se eu tenho aqui o número 500, e aí o professor de matemática, na falta do que fazer, fala, fatora o 500. Como é que tu faz? Tu faz assim, tu passa a barra aqui, isso aí tu já sabe, né? E aí tu coloca aqui, que é o primeiro número que tu coloca. Aí na tua casa tu está falando 2. Por que o 2? A gente vai colocar desse lado os números, justamente os números primos, entendeu? A gente coloca o primeiro número primo que a gente tenta dividir. Por exemplo, a gente tenta o 2. Se não desse para dividir por 2, quem era o próximo? 3. Se não desse por 3, quem era o próximo? Aí já não era o 4. A gente só trabalharia com números primos. Por que só com números primos? Por causa do teorema fundamental da aritmética. Tudo bem? Vamos aqui. Por 2, isso aqui dá 250. Por 2, isso aqui dá 125. 125 já não é par, então aqui não dá por 2 de novo. Dá por 3? Não sei. 1 mais 2, 3. 3 mais 5 dá 8. 8 não é divisível por 3, logo não dá por 3. Então quem é o próximo que eu tento? O 5. Vamos tentar com 5. 125 dividido por 5 dá 25. Se não deu por 3 antes, não vai dar por 3 agora. Então vamos lá. O próximo é 5 de novo. Aqui dá 5, aqui dá 5 e aqui dá 1. Tudo bem? Então você sabe que você consegue escrever o 500 como sendo 2 vezes 2 vezes 5
vezes 5 vezes 5. Se você já estudou um pouquinho mais de potência, você sabe que a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. 500 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Se você não conhece essa notação, não se desespera que isso está na nossa programação. A gente ainda vai falar uma aula só sobre potências e raízes, tudo bem? Ou seja, quando o professor pedia para você fatora tal número, o que ele estava falando para você? Ele estava falando assim: Joãozinho, a partir do teorema fundamental da aritmética, escreva de maneira única o número 500. Os matemáticos, eles são um povo assim, que não tem muita coisa para fazer, gostam de criar problemas para as pessoas, tudo bem? Era isso que eu queria falar para vocês. Desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima!